Nesse vídeo daqui eu vou fazer o pré-jogo da partida que vai ter entre Grêmio e Corinthians hoje, 8h30 da noite na Arena Corinthians. Vai ser um jogo muito complicado, um jogo que dessa próxima sequência de jogos do Grêmio no Brasileirão vai ser um dos mais difíceis, até porque vai ser um jogo contra o Corinthians, que por mais que esteja em uma fase meio ruim, é sempre complicado jogar lá em São Paulo. Então, antes de eu começar a falar do jogo, fazer aqui o nosso pré-jogo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque aí o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos aqui no nosso canal. Aqui embaixo também tem o meu Instagram, o JP Tudo Sobre Grêmio. É lá que eu sempre mando os vídeos quando saem os vídeos novos. Eu sempre aviso vocês lá quando saem os vídeos novos. Bom, indo para a escalação do Grêmio, vai ser uma escalação que provavelmente vai ser um time misto. Eu pensava que ia ser um time reserva, mas já com algumas informações de agora, o time do Grêmio provavelmente vai ser o time titular com uma ou outra alteração. Para falar do Corinthians, o Corinthians sim, é um time que está mal, mas não pode se diminuir o time do Corinthians. É um time que é bom, é um time que tem jogadores de qualidade, por mais que eles estejam em uma fase horrorosa, a maioria deles pelo menos. O Corinthians, que por mais que seja um grande time, está na metade para baixo da tabela e é um time que está correndo risco de entrar na zona de rebaixamento. Então é um time que a vitória com certeza é mais importante para o Corinthians do que para o Grêmio. Porque o Grêmio tá brigando pelo título, na teoria, tá mais atrás que os outros. Se quiser brigar pelo título mesmo, tem que ganhar. Mas um empate, visando, sei lá, um G4 ou G6, já é bom resultado. Pro Corinthians não. O Corinthians que é muito importante a vitória para eles, porque eles têm que dar uma alavancada e fugir dessa parte de baixo. O time do Corinthians que, por exemplo, tem alguns destaques. O Cássio, que por mais esteja em má fase, é muito bom goleiro, pode salvar em algum outro lance. O Gil é um excepcional zagueiro. Eles tinham contratado o Gemerson, mas ele pegou a Covid, então vai jogar o Marlon. E tem o Fagner na lateral direita, jogador de seleção, pelo menos recentemente era. Tem o Cantilho, que é muito bom volante. Tem o Luan, que pode ter a lei do ex, está muito mal no Corinthians. Muita gente vem falando que ele é reserva. Não, quase sempre ele é titular. Um ou outro jogo que ficam revezando geralmente ele com o Casares, mas ele é muito bom jogador e pode ter a lei do ex. Tem que ficar esperto no Davó, que é um dos melhores jogadores no Corinthians recentemente, ele que tinha se destacado pelo Guarani, e no chute de fora da área do Otero. Agora indo para a escalação do Grêmio, como eu falei, de acordo com essas últimas notícias, provavelmente o Grêmio vai com o time titular. Creio eu que vai com metade do time titular, metade do time reserva. Estão falando que vai ser o time titular. Eu discordo. Quer dizer, eu queria que fosse, mas eu acho que não vai ser. O time que estão falando que vai ser o seguinte: Vanderlei no gol, nas laterais Orejuela e Cortez ou Diogo Barbosa, na zaga Kahneman e Jeromel, no meio campo Lucas Silva, Darlan ou Matheus Henrique e Jean-Pierre, e no ataque PP, Luiz Fernando e Churin. Eu acho que não vai ser isso. Eu acho que o Grêmio vai com a seguinte formação: Vanderlei ou Paulo Vitor. Eu ainda acho que o Renato vai inventar um Paulo Vitor aí. Nas laterais eu acho que vai ser Orejuela e Cortez, por mais que eu queira que seja o Diogo Barbosa. E a zaga eu acho que vai ser Kahneman e Rodrigues, ou Kahneman e David Braz. Eu acho que ele vai poupar o Jeromel para o jogo na Libertadores, que vai ser lá no Paraguai. E como o Jeromel já tem 35 anos, eu acho que vai dar uma segurada no Jeromel para esses jogos mais importantes. O meio de campo eu acho que vai ser Lucas Silva. Lucas Silva para mim é indiscutível que vai ser titular nesse jogo. Até por causa que tem que poupar uma hora ou outra o Matheus Henrique e o Darlan. E com isso provavelmente vai ser Matheus Henrique ou Darlan como esse segundo volante. Também pode ser o Tassiano. São esses os três meias que possivelmente vão jogar. E o Renato, sei lá, pode inventar o Jean-Pierre como um segundo volante e colocar um Isaac, mas isso é muito difícil. Tô falando aqui da probabilidade. Então eu acho que o Renato vai acabar colocando o Tassiano. Mas eu iria com o Darlan e deixaria o Matheus Henrique no banco, porque o Matheus Henrique joga praticamente todos os jogos. O camisa 10 eu iria com o Jean-Pierre, mas eu acho que ele vai acabar indo com o Isaac. O Isaac tem mais presença de área e é muito bom jogador também. Eu não discordo disso, até porque o Jean-Pierre não tem essa característica de jogar todos os jogos. Ele é um jogador que cansa demais nos jogos, se dedica demais nos jogos. Então eu acho que é muito difícil o Jean-Pierre ser titular e eu acho que vai jogar o Isaac. Por mais que eu goste mais do Jean-Pierre. E o ataque eu acho que vai ser Luiz Fernando, Churin e Everton. Mas o ataque que eu iria para esse jogo é Luiz Fernando, Churin e Ferreira. Eu não colocaria o PP nesse jogo, porque o PP tá vindo de vários jogos sentindo uma coisinha ou outra. No gol ele tinha, contra o Cuiabá, ele tinha levado um carrinho, poderia ter se machucado.
No jogo contra o Ceará parecia que ele tinha sentido um pouco. Contra o Fluminense também. Então eu acho que está na hora de dar uma segurada no PP. E o Renato mesmo tinha falado isso na entrevista, se eu não me engano, no jogo contra o Ceará ou o Cuiabá no jogo de volta. No pré-jogo mesmo, naquela entrevista antes de começar o jogo. De uma hora e outra ia ter que poupar o PP. Bom, falando do meu palpite, eu tenho algumas exceções. Por exemplo, se jogar Paulo Vitor, Cortez e Tassiano, eu descarto a vitória. Porque, independente da má fase do Corinthians, jogando tão mal assim, se o Grêmio colocar esses jogadores, eu acho que é quase impossível o Grêmio sair vitorioso. Porque esses jogadores, na minha visão, não são jogadores de clube nem de Série A. Eu acho que se da Série A, pelo menos, os clubes que eles teriam algum espaço seriam Curitiba, Atlético Goianiense e talvez um Goiás. Fora isso, eu acho que eles são reserva em todos. E eu não entendo como é que eles são utilizados no Grêmio. O Paulo Vitor é um goleiro que fez até algumas boas partidas, principalmente contra o Fluminense esse ano. Ele jogou bem. Mas ele é um jogador que já deu no Grêmio. Ano passado ele provou que ele não é goleiro de Grêmio. O Cortez vem de péssimas temporadas. Ano passado, 2018, esse ano muito mal também. Então já está na hora de buscar negociar ele. E o Tassiano é o Tassiano. Ele é jogador de Série B, com todo respeito. Ele é jogador de, sei lá, eu acho que nem no Juventude ele é titular. Olha pro time do Juventude, ele é reserva. Se você olhar para aqueles meio-campistas, são meio-campistas com mais qualidade. Então eu buscaria corrigir essas peças. Eu acho que eles não podem ser opção de reservas. Mas aí você fala, mas eles são reservas. Se você acha que eles têm qualidade para ser reservas, aposta na base. A base tem muitos jogadores melhores. Na lateral esquerda, por exemplo, o Guilherme Guedes acabou sentindo porque o Renato acabou descendo ele. O time, o Grêmio, não dá para colocar a culpa no Renato também. Desceu ele para o Brasileirão de Aspirantes. Ele se lesionou no intervalo. Teve que entrar o Matheus Nunes, que é muito bom lateral também. Eu fiz um vídeo específico falando que eu discordo disso, vai queimando os jogadores. E o Matheus Nunes e o Guilherme Guedes são infinitamente melhor do que o Cortez. Pelo menos essa é a minha visão. E os meio-campistas da categoria de base do Grêmio também são muito melhores do que o Tassiano. Se você quer um jogador que possa fazer todas essas funções do meio-campo, ter presença, armação aqui atrás, tem o Jonathan Varela. Se você quer um primeiro volante, tem o Lucas Araújo. Se você quer um volante semelhante com o Darlan e Matheus Henrique, tem o Fernando Henrique. Você tem várias opções na base. Olha por um segundo que você vai ver na base melhores opções do que quase todos que estão aí nesse time principal. Agora, dando meu palpite, se esses três não jogarem, repetindo, eu acho que o Grêmio ganha de 2-1 ou 3-1 por aí. E se eles jogarem, eu acho que o Grêmio perde 1-0 ou 2-0. Eu acho que vai ser um jogo muito apertado. E eu acho que o Corinthians vai acabar fazendo um gol no Grêmio. Eu tô com essa sensação, então meu palpite. Se pelo menos um desses três não jogarem, meu palpite 3-1 Grêmio ou 2-1. Fica aí pra vocês. E se eles jogarem 2-0 Corinthians. Esses são os meus palpites. Coloca aqui embaixo os seus palpites. E não esquece de comentar. Comenta como é que você vai ser esse jogo. Como é que você acha que vai ser esse jogo. Quanto que vai ser o jogo. E foi esse o vídeo. E falou.